Olá, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje o tio vai trazer mais uma história bíblica para vocês. Na história de hoje, a gente vai rever algumas histórias que vocês já conhecem e vamos dar continuidade a uma nova história. Tá? Mas antes disso, vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse domingo que estamos na Tua presença. Abre os nossos corações para a história que vai ser contada. Que o Senhor possa tocar a nossa vida, Senhor, com tudo que vai ser falado, com tudo que vai ser ministrado. Abençoe as crianças, abençoe suas famílias. E que a cada dia nós possamos estar mais perto de Ti, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, a história de hoje está na Bíblia, nos livros de Josué e Juízes, tá? Mas antes disso, antes da gente contar a nossa história de hoje, eu queria que a gente lembrasse um pouco de umas histórias que nós já contamos aqui. A primeira história que eu quero que vocês lembrem é a história de Moisés. Vocês lembram de Moisés? Moisés estava no Egito e ele foi o homem escolhido por Deus para libertar o povo que era escravo no Egito. Mas vocês lembram que Faraó, o que Faraó fez? Faraó não queria liberar o povo para deixar de ser escravo no Egito. Aí Deus mandou as 10 pragas. Vocês lembram disso? Só depois disso, de várias pragas, que o faraó libertou, deixou o povo ir para fora do Egito. E esse homem que fez tudo isso, o homem usado por Deus, foi Moisés. Depois da morte de Moisés, Josué foi o grande líder do povo de Deus durante muitos anos. Sob a sua liderança, os israelitas conquistaram a terra de Canaã. Quando estava bem idoso, Josué falou para os israelitas que era muito importante servir ao Senhor, obedecendo seus mandamentos. Naquela ocasião, o povo escolheu ficar perto de Deus. E uma grande pedra foi escolhida para representar o acordo que fizeram com o Senhor. Depois disso, Josué, com a idade de 110 anos, morreu. E o povo conquistou a terra prometida. Não foi tão fácil, tá? O povo teve que passar pelo deserto, o povo teve que atravessar o rio Jordão e ainda teve que enfrentar uns inimigos. Por que esse povo era inimigo? Esse povo inimigo do povo de Deus, eles já estavam em Canaã. E esses habitantes da terra prometida, que era Canaã, eram inimigo deles. Eles, esses inimigos, não adoravam o Deus único e verdadeiro. Eles adoravam estátuas. Deus queria que os israelitas expulsassem seus inimigos da terra de Canaã e que quebrassem essas estátuas. E o povo, não foi fácil para o povo enfrentar esses inimigos, né? E Josué era o grande líder que conduziu o povo até a terra de Canaã. E todas as vezes que o povo estava com Deus, eles tinham vitórias. Mas todas as vezes que eles não se colocavam na presença de Deus, eles tinham derrotas. E tudo era sobre a vontade de Deus. E o povo de Israel, diante de toda essa jornada, que durou 40 anos, eles ganharam
muitas cidades, eles tiveram muitas vitórias, porque Josué soube conduzir conforme a vontade de Deus. Eles conquistaram muitos reis, eles conquistaram muitas cidades. Entre uma delas, que vocês vão ver, que foi Jericó, que a gente até canta uma musiquinha lá na salinha, né? E depois, o que aconteceu? Deus não queria que o seu povo seguisse os maus caminhos dos povos inimigos, desses povos que já estavam em Canaã. Por isso mandou o povo de Deus expulsar os inimigos e quebrarem as estátuas. Mas os israelitas, que eram o povo de Deus, foram desobedientes e deixaram que o povo inimigo continuasse ali, em Canaã. Então Deus enviou um anjo para falar com o seu povo, lembrando de como havia ajudado quando eram escravos no Egito e no caminho para a terra de Canaã. Vocês lembram que muitas vezes o povo de Israel foi desobediente a Deus, crianças. Eles não queriam ouvir a voz de Deus. Moisés, quando era o líder, falou várias vezes para que o povo obedecessem a Deus. Mas eles não acreditavam, porque se passavam muitos e muitos anos e não chegavam na terra prometida e o povo desobedecia. Mas a gente viu com Josué que quando eles obedeciam a Deus, a vitória chegava, eles tinham vitórias. E vocês sabem o que Deus falou para Josué quando Deus escolheu Josué para ser líder desse povo? Isso está na Bíblia, no livro de Josué, que eu vou ler para vocês. Josué tinha muito medo. Josué achava que não poderia ser o líder do povo de Israel. Mas Deus olhou para Josué e falou com ele, dizendo: Josué, você ajudou Moisés e eu te escolho para ser o líder desse povo. E Josué ficou com dúvida. Deus foi mostrando como Josué ia conduzir o povo até a terra de Canaã. E olha o que Deus falou para ele: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dele em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenham medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Crianças, então quando a gente tem Deus perto de nós, Deus nos vai dar vitória, Deus vai estar conosco, nos guiando. Então nós só precisamos escolher. Como o povo de Israel teve que escolher servir a Deus. Então quando a gente escolhe servir a Deus, nós estamos perto de Deus, nós estamos perto de Jesus. E o que Jesus fala? Que a gente tem que ser obediente a Ele. E o que é ser obediente a Jesus, tio? É eu fazer tudo conforme está na Bíblia. É tudo que a gente fala com vocês. É obedecer os nossos pais. É ler a Bíblia
aqui fala, leia este livro de dia e de noite, porque aqui na Bíblia vai ter tudo o que nós precisamos para que a gente possa estar mais perto de Deus, como Josué, como Moisés, que foram grandes homens que foram usados por Deus. Eles foram grandes heróis. Por quê? Porque eles obedeceram à voz de Deus, eles ouviam a voz de Deus. Mas tio, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Nós ouvimos a voz de Deus quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia. Deus vai falar conosco através da Bíblia. E nós vamos falar com Deus através da oração. Eu preciso obedecer sempre a Deus. Essa vai ser a minha melhor escolha. Porque vocês viram, quando nós estamos com Deus, nós temos vitórias. Eu tenho que desejar estar perto de Deus. Porque quando eu estou perto de Deus, o Senhor vai falar comigo e eu vou conseguir ouvir. Eu vou conseguir entender o que Deus quer. E para isso, eu preciso obedecer a Deus. E o nosso versículo de hoje, crianças, está em Tiago, no livro de Tiago, né? Capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Então, eu preciso estar perto de Deus. Como que eu vou estar perto de Deus, tio? Orando, lendo a Bíblia, obedecendo os meus pais, fazendo tudo aquilo que Deus pede para que eu faça. Tudo aquilo que é correto. Lembra que o tio Sigmund sempre fala que nós precisamos fugir do pecado? E o que é o pecado? É tudo aquilo que eu falo, que eu vejo, que eu penso, que eu ouço, né? Então, todo pensamento, tudo aquilo que eu faço que não seja da vontade de Deus, eu estou me afastando de Deus. Tá bom, crianças? Então, essa é a história de Josué, um grande líder de Deus, um grande homem que foi escolhido por Deus para conduzir o povo de Deus à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que Deus escolheu para aquele povo. A Bíblia fala que aquela terra era tão boa, mas tão boa, que manava leite e mel. Era uma terra próspera, era uma terra frutífera. Mas vocês viram que não foi fácil. Para que o povo chegasse até a terra prometida, eles levaram 40 anos no deserto, né? Enfrentando muito calor, enfrentando inimigos. E a nossa vida é assim. Nem sempre na nossa vida as coisas vão ser fáceis. Não vão ser da forma como a gente espera, né? Ou como a gente acha, como a gente quer de imediato. Mas a partir do momento que eu dedico a minha vida a Deus, que eu escolho servir a Deus, eu tenho certeza da vitória. Eu tenho certeza que tudo que vai ser feito é o melhor para a minha vida. Tá bom, crianças? Então pensem nisso essa semana. Conversem com o papai, com a mamãe, sobre a história de Josué, o povo de Deus que escolheu servir a Deus, e todas as vezes que eles pecavam, que eles desobedeciam, as coisas não davam certo. Então escolham servir a Deus, escolham obedecer a Deus para que tudo na vida de vocês dê certo, tá bom? Espero vocês semana que vem aqui para mais uma História Bíblica, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até semana que vem. Tchau!